Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bonita essa música, hein? É do Padre Adriano. Você pode ouvir essa música aí, viu? Doce Hóspede da Alma, depois nas plataformas digitais também. Gente, 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 23 ao 36, como o padre já disse. É um pouquinho grande a citação, mas o padre vai ler e depois eu vou explicar. Vou ler e depois eu trago as explicações para você, a partir então do versículo 23. Enquanto lhes falava, veio saindo das fileiras dos filisteus aquele campeão chamado Golias, filisteu de Gata. Davi ouviu proferir as provocações de sempre. Todos os israelitas, ao verem um homem, fugiram dele, pois tinham muito medo dele. Um dos israelitas disse: não viste esse homem que sai das fileiras? Ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o cumulará de muitas riquezas, lhe dará sua filha e deixará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam com ele: que recompensa terá aquele que matar aquele filisteu e tirar essa afronta de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar as fileiras do Deus vivo? Os soldados deram a mesma resposta: a quem o matar se dará tudo isso. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo como falava com os outros, irritou-se contra Davi e disse: para que viestes aqui? Com quem deixastes aquele punhado de ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e tua malícia. Foi para ver a batalha que vieste. Davi disse: que fiz eu? Fiz apenas uma pergunta. Desviou-se dele para outro para fazer a mesma pergunta, e as pessoas deram-lhe a mesma resposta de antes. Quando ouviram as palavras de Davi, comunicaram-nas a Saul, e ele mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele um guerreiro, um homem de guerra desde a sua juventude. Davi disse a Saul: teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão, um urso, e tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e matava, tirando-lhes a presa da boca. E eles me atacavam, agarrava-os pela goela e os matava a golpes. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trazendo um pouco, palavra do Senhor, desculpa. Eu não estou na missa, posso mudar. Filho amado, filha querida, veja bem o contexto no qual essa leitura acontece. Você sabe que os judeus estavam em guerra contra os filisteus, que tinham um exército poderosíssimo. E os filisteus colocaram o seu maior guerreiro. Diz algumas tradições da Bíblia que ele tinha quase 8 pés, né? Imagina, um cara de 2 metros e pouco seria, né? E muito forte, um guerreiro desde a juventude, e esse guerreiro saía, os dois exércitos estavam enfileirados, um diante do outro, e esse guerreiro saía amaldiçoando o exército, amaldiçoando o Deus do exército, né? Dizendo: esse Deus, que é o Deus vivo, né, não é páreo para mim, não é páreo para ninguém. E o general dizia assim: olha, se alguém vir enfrentar Golias e o vencer, nós vamos embora, a vitória será de vocês. Mas ninguém tinha coragem, porque imagina, um homem com uma espada enorme, grande, bravo, bom soldado, era o melhor guerreiro em atuação na época. E Davi foi lá. Se você ler a passagem toda, desde o capítulo 17 do início, você vai ver que Davi foi lá porque o pai dele pediu para ele levar um queijo e comida para os irmãos, queijo para o chefe da guarda e comida para os irmãos. Só que Davi, gente, ele era, além de ser usado, ele era ungido, né? Ele era um garoto, pastorzinho, mas ele vendo aquilo, ele foi tomado de uma santa cólera, né? Como é que esse incircunciso, ou seja, esse homem que não tem fé, esse homem que não conhece o nosso Deus, vem amaldiçoar o nosso Deus, vem causar medo e ninguém tem coragem de enfrentá-lo? Ninguém tinha coragem. Quando o Saul, o rei, ouviu falar que alguém tinha coragem, falou: opa, manda esse rapaz vir aqui. Mas a hora que Saul ouviu, olha o que Saul disse no versículo 33: não és capaz de enfrentar esse filisteu, tu és ainda um menino, ele um homem de guerra desde a sua juventude. Guarda isso. Mas Davi foi explicando: olha, eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, né? E com a força de Deus eu venci o leão e o urso, cuidei dos rebanhos do meu pai, e eu vou enfrentar também esse filisteu e vou vencê-lo. Mas, gente,
Olha, eu digo para você, a pior batalha de Davi não foi contra o gigante, foi contra as palavras de Saul. Porque a maior batalha, ela não acontece fora de nós, ela acontece aqui, na nossa mente, na nossa cabeça. A mente é o maior campo de batalha. Às vezes, quando Deus quer te dar uma grande vitória, quando você vai vencer um grande gigante, o inimigo vem e coloca pessoas na sua vida para semearem palavras negativas a seu respeito. Palavras de desaprovação, palavras de negatividade, palavras de inferioridade. A maior batalha de Davi, ele já venceu o filisteu quando ele venceu a batalha na mente, não aceitando as palavras de Saul. Porque veja bem, se Davi tivesse aceitado as palavras de Saul, as palavras de Saul teriam se tornado a sua realidade. E talvez eu e você nem tivéssemos ouvido falar de Davi. Se Davi tivesse aceitado, não é mesmo, eu sou um garoto, eu sou um pastorzinho, né? Eu vou embora. Nós não conheceríamos Davi. O nome de Davi aparece mais de 1000 vezes em toda a Sagrada Escritura, você sabia? Nós nunca teríamos ouvido falar dele, se ele tivesse deixado que aquelas sementes negativas o limitassem, o definissem e construíssem a sua realidade. Aquelas palavras poderiam ter se tornado a realidade de Davi, sim, mas somente se ele as aceitasse como verdade. Saul como que disse para Davi assim, olha, você Davi, você é um garoto, quem é você? Você vem de uma cidade inexpressiva, você não tem um sobrenome forte, nem alistado no meu exército você está, quem é você para enfrentar esse guerreiro? Mas graças a Deus, filho amado, filha querida, que Davi não escutou a voz de Saul, Davi escutou a voz de Deus, porque Davi sabia o que Deus tinha colocado dentro dele, as pessoas não. As pessoas às vezes te menosprezam porque elas não sabem da sua aliança com Deus, elas não sabem da grandeza que Deus já colocou dentro de você. E tem momentos nos quais você tem que acreditar em você e acreditar no que Deus já te falou, no que Deus já fez a seu respeito. Porque veja bem, para todo mundo ali Davi era um garoto, inexpressivo, fraco, não alistado no exército, não versado na arte da guerra. Ele era pequeno, ele era menino. Então todos lançaram a ele olhares e palavras, sobretudo o rei Saul, de desaprovação, de rejeição, de inferioridade. E como é duro você lidar com as palavras de não aprovação, não é verdade? Quando duvidam do que você é. Duvidaram do que Davi era, mas ele sabia quem ele era, porque Deus já lhe tinha falado. Talvez você esteja hoje como Davi. Existem muitos Sauls na sua vida falando para você, você não é bom bastante, você não é capaz, você não é bonito, você não vai passar naquele concurso, você não vai casar, você não vai ficar bem, você não vai se recuperar dessa doença, você não tem tantas coisas boas como você achava. Mas não escute a voz do Saul, dos Sauls, eu vou usar no plural, que o inimigo coloca na sua vida. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus e diga de passagem, nós precisamos ser muito seletivos, a palavra é essa, para as sementes que nós permitimos entrar dentro de nós e as que nós não permitimos. Porque veja bem, palavras são sementes, podem ser sementes de vida ou de morte, sementes positivas ou negativas. E tem pessoas que eu digo para você que são usadas pelo mal, consciente ou inconscientemente, elas são usadas pelo mal, às vezes pessoas próximas a nós, para jogar sobre nós sementes negativas. Mas essas sementes só crescem se elas se enraizarem. Toda semente no solo, ela só cresce quando ela lança raiz na terra. E o que é lançar raiz? É uma metáfora do você aceitar, do você guardar, né? Talvez disseram para você, você não é bom o bastante. Mas o que Deus diz a seu respeito? O que Deus fala de você? Às vezes as pessoas não veem o que Deus colocou dentro de você. Mas Deus sabe, e você também. Você precisa guardar isso. E veja bem, não aceite ser plantado no seu coração, sabe, aquilo que não é de Deus. Não aceite a voz de Saul determinar o seu destino. Porque imagina, gente, Davi nunca realizaria todo o seu potencial se ele tivesse assumido as palavras de Saul como verdade. Saul via nele um garoto, mas Deus via nele o rei de Israel.
Saul via nele alguém sem sobrenome, sem legado, mas Deus via nele um ungido, do qual viria, da sua descendência, viria o Messias Salvador, que é Jesus. Tanto que Jesus, um dos títulos messiânicos, é chamado Filho de Davi. Mas por que Davi tem toda essa honra? Porque ele acreditou. Talvez hoje você está mal, você acordou triste, confuso, porque você está guardando a palavra do Saul, que o demônio enviou na sua vida. Me perdoe a sinceridade, mas guarde a palavra de Deus. Você não é um derrotado. Você que vai escolher que palavra você guarda. Você pode guardar a palavra que disseram assim: você não é capaz. Ou você pode guardar aquela palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que você vai escolher? O que você vai guardar? Você pode guardar a palavra que disseram: você não é capaz. Você não... Tem uma expressão, né, que eu acho tão interessante, que o pessoal usa em inglês, né? Measure up. Você não vai entrar na medida, você não serve, você não preenche a estatura que estão esperando, né? Sabe? Mas Deus está dizendo: olha, eu tenho para você mais do que você pode pedir ou pensar. E guarda esse itinerário espiritual no teu coração. Sempre quando Deus tem algo grande para te dar, o inimigo vai enviar uns 4, 5 Saul no seu caminho, dizendo assim: não, você não é capaz de fazer isso, você não é bom o bastante, você não consegue, né? E claro, por mais que você tenha limites, você com seus limites não é nada, mas você com seus limites de Deus é tudo. Ele te leva mais longe, Ele te leva além. E veja bem, a nossa vitória acontece quando a gente não escuta os Saús que são enviados na nossa vida, sabe? A nossa vitória acontece quando a gente luta a batalha da mente. Eu vou escrever um livro sobre isso, Paula, não sei quando, mas eu vou escrever sobre a batalha da mente. Deus tem me incomodado muito com isso, sabe? Quando eu tiver tempo. É que eu acabei de lançar aqui a libertação da mente ansiosa, que também tem a ver com mente, né? Mas é aí que o combate acontece, né? Dostoiévski dizia que a mente humana é o campo de guerra onde Deus e o diabo guerreiam todos os dias, né? E é verdade. É verdade, a gente precisa, como eu escrevi o livro A Libertação da Mente Ansiosa, para dizer que a ansiedade também começa na mente. Porque o que acontece? O Saul vem através de pessoas, né? Ou através de tentações mesmo, né? Soprando na nossa mente palavras de desaprovação, palavras de dúvida, de medo. A principal arte do inimigo é semear dúvida. Semear dúvida. Ele vai semeando dúvida através de pessoas. Mas será que Deus está cuidando mesmo da minha família? Eu tenho uma conta para pagar? Será que Deus está vendo mesmo meu filho? Será que eu vou casar mesmo? Será que vai dar certo isso? Semeando dúvida. E essa dúvida, na mente, ela gera o quê? Ansiedade, medo, preocupação. Será que estão vendo o que eu estou fazendo? Deus está vendo o que você está fazendo. E na hora certa, Ele vai fazer o que precisa brilhar em você e brilhar. Tenha certeza. Não aceite essas sementes, não aceite os Saús, porque veja bem, as pessoas não determinam o seu destino. Quem determina o seu destino é Deus, só Deus. E veja bem, olha só, você precisa identificar com exatidão, com sabedoria, quem está lançando sementes de negatividade sobre você. Talvez até uma pessoa próxima, um familiar, não vai soltar uma bomba nessa pessoa, claro. Mas talvez ele está sendo usado pelo inimigo sem perceber. Esteja atento, esteja atenta. Não aceite, não deixe essas sementes se enraizarem na sua vida. Mais uma vez eu digo, Deus colocou coisas em você que as pessoas não podem ver. As pessoas vêm de fora, sabe? Mas Deus colocou tantas coisas lindas dentro de você, grandes, que quando elas forem concretizadas, elas vão contrariar todas as projeções negativas que foram feitas sobre a sua vida. Tenha certeza disso, sabe? Mais uma vez eu digo, das pessoas, Saul via um garoto, Deus via o rei de Israel, sabe? E o que Deus tem para você, ninguém vai roubar. Quando a batalha fica maior, é sinal que está chegando. Não é para você desanimar, é para você falar, nossa, está chegando, né? Vai ser grande. E veja bem, entenda que por trás de toda ansiedade, salvo quando ela é um transtorno psicoquímico, né? Por trás de todo sentimento de ansiedade, há uma semente negativa. O inimigo ama semear dúvida. Por quê? Semeando a dúvida, ele não deixa você aproveitar a vida. Quantas pessoas
estão com uma ansiedade crônica na mente, nos pensamentos. Eu escrevi no livro A Libertação da Mente Ansiosa, porque elas não descansam. Ela, por exemplo, tem que ir no Sorrindo Amanhã, aí a pessoa fica a noite inteira tensa, sabe? Ai, mas e se não dá certo, e se as pessoas não gostarem, e se eu não conseguir desenvolver? No caso do Gabriel, se eu não conseguir cantar, no caso da Paula, se eu não conseguir acordar, sabe? Você vai perdendo a paz. O inimigo nem sempre ele vai te impedir de fazer o que você tem que fazer, mas ele quer roubar a sua paz no caminho, para que você chegue lá tão cansado e assim ele roube a sua celebração, né? Porque às vezes até conquista, mas você não tem nem força para celebrar. E a celebração é um passo importante no processo. Então, cuidado com as sementes negativas que estão agora na sua mente. Como a guria falou da carteira de motorista, né? Às vezes tem uma semente aí, eu não vou conseguir dirigir, e se eu ficar sozinho, né? Esses dias eu ouvi uma explicação tão fantástica, que a pessoa estava explicando que o inimigo, a frase que o inimigo mais gosta é o mais se, né? Mas se não me amarem, mas se meu marido morrer, mas se eu não passar no concurso, mas se eu não conseguir a promoção, mas se eu não conseguir pagar a conta. E essa pessoa explicava, né, que o mais se que surge na nossa mente é sempre associado ao pior cenário possível. Então essa pessoa dizia, e se nós mudássemos a chave, cultivássemos o mais se, mas numa perspectiva extremamente positiva? Por exemplo, mas se eu me recuperar totalmente dessa doença em um mês estiver correndo, mas se eu conseguir dinheiro para pagar essa conta e sobrar dinheiro para eu levar minha família na praia, mas se eu encontrar a pessoa da minha vida nesse mês, sabe? Mudar o pensamento, porque o mais se é sempre pro negativo, não pode ser pro positivo. Mas se o programa de hoje não for maravilhoso e tocar muitos corações, né? No caso do Gabriel, mas se essa música estourar e tocar muitas pessoas, estourar no bom sentido, né? Atingir muitos corações, né? Levar muitas pessoas para Deus, e assim sucessivamente, né? Mais uma vez eu digo, as sementes negativas, elas estão aí para roubar a nossa paz e a nossa celebração. Por trás de toda ansiedade, por trás de toda preocupação, e olha que eu estudo isso seriamente, por trás de toda agitação e inquietação interior, existe uma semente negativa de dúvida, de medo. Mas Deus está com você em todo o processo. Padre, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu te faço uma pergunta. Isso que você está vivendo é mais poderoso que Deus? Esse problema é mais forte do que Deus, do que o Deus que morreu, venceu a morte, venceu o diabo e ressuscitou no terceiro dia? Claro que não, amado, amada. Levanta a cabeça, para de se focar só no seu problema. É você mesmo, é com você que eu estou falando, é você. Para de se focar nesse problema, nessa doença. Olha para Deus, Ele continua no trono, Ele continua cuidando de você. E veja bem, às vezes a gente permite que essas sementes negativas definam a nossa realidade. Não morda a isca. Tenha certeza que nesse dia você vai encontrar no mínimo 4 Saúls. Internos ou externos, dentro da mente ou fora, né? Personificados. Não morda a isca, a palavra é essa. Mantenha os seus ouvidos fixos em Deus, na boca de Deus, seu coração fixo nele. E não permita as pessoas, não definem a sua realidade. Sabe, as pessoas são naturais, Deus é sobrenatural, elas não veem tudo. As pessoas são limitadas, Deus é infinito. As pessoas são preconceituosas, Deus é amor. Talvez as pessoas estão dizendo para você, você não measure up, né? Você não tem estatura para isso, você não é bom o bastante, né? Mas Deus está te dizendo, olha, eu te vejo, eu sei o que eu tenho para você. E é tão bonito e pensar, gente, que se Davi não tivesse escutado a voz de Deus, nós nunca ouviríamos falar quem foi esse homem, né? Ele morreria lá cuidando de ovelha e de cabra. Ele continuou cuidando de um rebanho, mas era o rebanho de todo o país, né? Não era o rebanho só daquelas cabras e ovelhinhas lá em Belém. Então veja bem, fixe o seu ouvido na voz de Deus. Às vezes isso pode parecer abstrato em algum processo humano que a gente vive, mas é muito concreto. Se você parar e pensar, às vezes nós somos muito agitados, né? Quantas coisas Deus já não falou, né? E que Ele já não vem falando, já não vem revelando, já não vem te mostrando. E você sabe que é triste? Eu digo com muita sinceridade. Tem muitas pessoas com um potencial tremendo. Eu já vi, conheço inúmeras,
que vivem a vida inteira uma vida medíocre, uma vida limitada porque ouviram a voz de Saul, né? E deixaram aquilo gerar uma crença, aquilo que a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental na área da psicologia trabalha muito, né, a questão das crenças basilares que estão na base do comportamento, né? Você vê uma crença de menos-valia, por exemplo, a pessoa se vê sempre como inferior, né? Uma crença de rejeição, ela não se sente aceita, então ela tem que agradar a todos, ela não sabe dizer não, né? E vai se sobrecarregando. Uma crença que questiona a própria autoestima, né? A menos-valia está ligada a isso. O valor, a beleza, a capacidade, uma crença de incapacidade, tudo isso vai minando na base o seu progresso, sabe? Mas é muito concreto. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais, olha, existem 3 segredos para você vencer a voz de Saul. A primeira é a vida de oração, a segunda é a fé no que você não vê, e a terceira é a intimidade com Deus. Vida de oração, né? Quem reza está potencialmente escutando a Deus. A fé, você acredita mesmo sem ver no que Ele já te disse, e a intimidade com Ele. Porque quando você é íntimo de Deus, não, Davi era chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus, né? Quando você é íntimo de Deus, falem o que falarem, cai o mundo. Você sabe quem você é, você sabe quem Ele já te falou que você é, né? E nisso, olha, eu ensinei a minha irmã, abraça a Cássia Zandoná lá em Londrina, eu a encontrei há pouco tempo, e eu contei para ela uma situação bem difícil que eu vivi, e contei para ela, assim, que de manhã, todo dia, eu já fiz isso hoje, né? Eu gosto de acordar bem cedinho, na minha casa, graças a Deus, tem uma capela, uma casa de padres, né, com o Santíssimo, então eu já vou, na hora que eu acordo, às vezes 5h30, 6 horas, vou para a capela, faço o meu estudo bíblico. E eu contando para ela, olha, Cássia, eu ia viver essa situação, mas de manhã Deus tinha me falado que isso ia acontecer e que eu deveria reagir assim. Ela me olhou assim assustada. Como assim Deus tinha te falado? Aí eu a ensinei a fazer o estudo bíblico, né? Ensinei ela a fazer de maneira bem simples. Eu até faço um pouco mais simples do que a Bíblia no meu dia a dia, por causa da correria. Eu pego alguns passos, sintetizo alguns passos em um só, né? Mas é interessante, se você faz o estudo bíblico todo dia, se você pega intimidade em fazer, tem o seu diário espiritual, é impressionante. De manhã Deus te fala o que você vai enfrentar à tarde. É impressionante. Sabe, você se sente assim conduzido por Deus em cada momento. É impressionante. Aí eu contando, ela ficou admirada, tipo assim, como se ela me olhasse. Ela não me olhou como Saul, não, que ela é maravilhosa. Mas que ela me olhou assim, de onde esse cara tirou essa intimidade com Deus toda? Deus falou para ele o negócio, eu também quero isso, né? Aí eu ensinei ela a fazer o estudo. Ela fez o estudo, mandou um vídeo, uma foto para mim do estudo dela, do que Deus tinha falado. Inclusive tem que mandar mais, viu, Cássia? Faz dias que você não manda. Mandou esses dias atrás, né? Tadinha, correndo, e eu também não mandei mais as minhas, né? Mas assim, interessantíssimo o que Deus falou para ela. E era o que ela estava vivendo. E ela, nossa, tipo assim, ela não me falou com essas palavras, mas eu vi nos olhos dela. Nossa, eu não sabia que Deus podia falar comigo assim. Deus pode falar com você, com todos nós, não é porque eu sou padre. Claro, lendo as 2 passagens, nós lemos juntos, eu vi algumas coisas técnicas, teológicas que ela não viu, mas isso não anula o que Deus quis falar para ela, o que Deus quis falar para mim. A palavra é a palavra fala por si só, né? Não precisa sempre de um intérprete. Às vezes algumas passagens do Antigo Testamento são diferentes, difíceis de entender, mas mesmo assim, você sempre tira algo para a sua vida, né? Eu gosto de fazer o estudo bíblico, eu não sei os meus irmãos. Eu gosto de fazer com a liturgia de cada dia, porque eu sou padre, eu vou fazer missa todos os dias, né? Então eu já faço o estudo, eu já me sintonizo. Quando eu faço o estudo cedo, aí eu vou pregar na homilia, nem sempre eu falo o que Deus me falou, porque tem coisas que são para mim, né? Mas eu já chego na missa com uma sintonia com aquela palavra, né? Com a liturgia, primeira leitura, o salmo, o evangelho, que é como se eu abro a boca assim, flui. Porque eu já vivi aquela palavra, ela já entrou, saiu umas 5 vezes, assim, foi lavando, voltando, né? E Jesus disse no Evangelho para os discípulos, né? Olha, vós estáis puros pela palavra que vos tenho dito, né? A palavra ela vai nos alvejando, nos tornando brancos como a neve, nos purificando, né? Então, a intimidade com Deus é um segredo. Todo santo, todo homem e mulher vitorioso na Bíblia foi alguém íntimo de Deus. Sem intimidade com Deus, você vai perder. Na verdade, você já é um derrotado sem intimidade com Ele. Desculpa a sinceridade. Mas, com intimidade com Deus, nem o diabo te segura. Desculpa a sinceridade. Eu acho que foi Santa Teresa, se eu não me engano, ou Santa Catarina, eu às vezes confundo, de Sena, que dizia que nada o demônio teme mais do que uma alma extremamente unida a Deus, íntima de Deus, né? Ele foge de quem é íntimo de Deus, porque ele sabe que ele não tem vez, né?
ele semeia 5 sementes de Saul. A pessoa vai rezar e Deus semeia 15 do céu. Então ele vê que não tem espaço. Então, mais uma vez eu repito, a vida de oração, a fé e a intimidade com Deus. Porque veja bem, vida de oração é importante, mas nem sempre vida de oração significa intimidade com Deus, tá? Porque tem gente que reza mecanicamente para cumprir um preceito. Intimidade é relacionamento. Por exemplo, você pega um casal, né? Quantos anos de casada, filha? 23, né? Tem coisas tipo assim, eu não vou pegar, mas se tiver a Paulo e o Felipe junto conversando comigo, eles olham e já se entenderam. O Felipe vai olhar para a Paula e falar, nossa, ela precisa tomar um banho, descansar. Padre, amanhã a gente conversa. Vamos para casa, mulher, vamos dormir. Né? E a Paula olha para o Felipe e já fala, nossa, ele está inquieto, ele está com fome, ele está com sono. Né? A intimidade era isso, né? Eu vejo os meus pais, uns tempos atrás eu encontrei um casal que estava fazendo 68 anos de casado. Né? Gente do céu, a mulher conhecia, o homem olhava, a mulher sabia o que ele estava pensando. Né? A intimidade. E que privilégio, gente, meu Deus, se tornar íntimo de Jesus. Quando você se torna íntimo de Jesus, você já sabe o que ele está pensando sem ele falar. Né? Por exemplo, quando a gente vai ministrar um evento, eu acho que os irmãos já viveram essa experiência, aqui temos músicos ungidos, a Val, uma ótima pregadora, a Paula também. Às vezes você vai rezar, você está na capela, naquela adoração tão forte, você e Jesus, a hora que você vai pregar, tipo assim, no momento da oração, você abre a boca, vai fluindo, você vai proclamando cura e coisas profundas, porque você já está tão ligado que é natural, tipo, você não está fazendo esforço, está fluindo. Né? Porque você já sabe como ele pensa e o que ele quer fazer. Olha, ele está indo por aqui, né? E às vezes ele só dá um empurrãozinho, né? Não precisa nem muito. Você já, opa, é por aqui, né? Você viu isso na vida do Padre Jonas, né? Ele estava pregando, ele começava a falar de norte, no meio da pregação ele voltava a falar de sul, no final ele terminava no oeste, mas Deus estava levando ele. E ele sempre falava, olha, eu preparo, mas na hora da pregação o Espírito Santo me conduz. Se ele levar para a direita, eu vou para a direita. Se ele levar para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele for para trás, eu vou para trás. Se ele quiser que eu pule, às vezes o Padre Jonas pulava, pegava a pessoa no colo, cantava, subia na cadeira, cantava uma música 5 vezes, né? Pegava água, justamente, a Paula está lembrando muito bem, porque ele tinha intimidade com Deus. Para ele não importava uma mecânica protocolar, né? Não era um protocolo mecânico, não. Era intimidade. E Davi, gente, onde ele adquiriu mais intimidade com Deus? Não foi no palco, não foi sendo general, foi lá no meio do rebanho, lá no escondimento. Às vezes você está reclamando porque Deus está te deixando no escondimento. Calma, isso vai ser a base para você suportar toda a bênção que Ele tem para te dar lá na frente. Não despreze o tempo do escondimento. Não despreze o tempo quando só tem você, cabrito, leão e urso. Qual que era a audiência de Davi? Qual que era a plateia de Davi? Cabrito, ovelha e os leão e os ursos que apareciam para roubar a ovelha dele, como ele falou, e o cabrito, né, para comer os rebanhos dele, né? Mas ali ele foi fiel. Ali, você sabia que foi ali que Davi compôs muitos dos seus salmos? Né? Primeiro ele foi chamado, depois ele foi chamado também para tocar para Saul, né? Porque Saul tinha uma depressão fortíssima, né? Diz a Bíblia que um espírito mau atormentava Saul e Davi ia tocar. Mas onde ele tocava? Porque o rebanho não é tão exigente assim. Depois que eles comem, eles deitam, né? Ficam ali sossegados. E aí Davi cantava, ele rezava, ele tocava a sua harpa. Ali ele foi adquirindo intimidade com Deus. Não, e os salmos de Davi, gente, eles são lindos. Meu Deus, não tem como negar que uma pessoa que escreve a seguinte coisa: assim como a costa suspira pelas águas correntes, assim a minha alma tem sede de vós, ó meu Deus, e eu anseio por estar na sua presença no seu tempo de dia e de noite. Não dá para negar que uma pessoa que escreve um negócio desse tem intimidade com Deus, né, gente? Que vive um negócio desse, né? Que ele só não só escrevia, ele vivia, né? Tem salmos de Davi que parece tipo assim, Davi teve umas 800 mulheres, viu? Mas você sabe que a Bíblia diz que ele teve umas 800 mulheres, né? Muitas, tadinho. Brincadeira. Como assim? Brincadeira. Não, tadinho, eu digo assim, porque ele era rei, ele tinha tanta coisa, podia ter uma só, amar uma só, né? Que a mulher merecia ser amada, mas era única. Consertei? Entendi, consertou bem. Brincadeira. Tinha muitas mulheres, mas mesmo ele tendo tantas atenções para dividir o seu coração, o foco é esse, né? Ele dividia o coração, é isso que eu queria dizer. Com tantas pessoas, ele tinha um amor único para com Deus. Tem um salmo que ele fala, eu não me recordo qual salmo que é, mas que ele diz assim, olha, eu vou deitar com saudade de estar na sua presença. E de madrugada eu acordo com uma dor no peito porque eu não estou no templo. Gente, nem no sono. Ele queria estar com Deus. Você é assim? Eu gosto muito de rezar, quem me conhece sabe. Mas eu, vou ser sincero, eu não cheguei nesse nível. De acordar no meio da noite falando, nossa, eu estou com saudade, eu preciso ir na capela. Eu preciso estar com Ele. Gente, o que ele vai me falar?
né? Às vezes eu acordo assim, nem sempre, viu? Davi, me ajude, reze por mim aí do céu. Mas às vezes eu acordo com aquela vontade, nossa, eu quero fazer meu estudo bíblico, o que Deus vai me falar hoje, né? Porque Ele fala. E é interessante, quando você vai viver um tempo de pancada, se você tem intimidade com Ele, Ele revela. Quando você vai viver um tempo de bonança, Ele revela. Intimidade é o segredo dos fortes. Intimidade é o segredo dos vitoriosos. Intimidade é o segredo dos homens e das mulheres de Deus. Se você não for íntimo de Deus, me perdoe, automaticamente, sem você fazer força, as palavras de Saul vão entrar e vão construir realidade, vão construir crenças, vão limitar comportamentos e conquistas e vitórias e santidade, né, que é o mais importante. Não deixa você crescer na santidade. Mas se você for íntimo, você só vai escutar Ele e ninguém vai te roubar isso. Eu te peço, Espírito Santo, venha desenraizar do nosso coração todas as sementes negativas que já se enraizaram. Espírito Santo, às vezes nós ouvimos por muito tempo a voz de Saul, dos Saús internos e externos. Vem, Espírito Santo, tirar pela raiz, arrancar as sementes negativas que entraram em nós e que se enraizaram, gerando comportamento, percepção, atitude, reação. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos encha. Vem, Espírito Santo, nos faz crescer na fé, na oração e nos dê intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Vem, Espírito Santo, transformar a maneira como nós nos vemos. Faça com que nós nos enxerguemos como Deus nos vê. Vem nos curar as feridas da alma, as palavras duras que criaram feridas, que nos desvalorizaram. Vem nos libertar das crenças de menos-valia, de inferioridade, de autorrejeição. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos encha. Derrama sobre nós a Tua graça, nos liberta, Espírito Santo. Cura o nosso coração, nos enche com os Teus dons.